Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? E aí, meu povo, e aí, minha pólvora, eu sou o André Arruda, esse é mais um Bom Dia Pra Quem. Quintou no quintal, é mais um dia de feriado nacional, porque hoje nós celebramos o Dia da Independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, houve a declaração da independência de Portugal por parte de Dom Pedro I, né? É uma importante data para a história, pois marcou o início da construção de um país livre e soberano. A gente sabe que isso não é nem tanto, porque ainda o Brasil ainda tem as suas amarras, né? Mas para que o Brasil seja livre, de fato livre e soberano, é preciso que todos nós, cidadãos, nos envolvamos em construir um país melhor. Então, vamos refletir um pouco sobre história, cidadania e o papel de cada um na construção de um país melhor. Então, o Brasil ele tem uma história rica, complexa e ainda com muitas questões a serem resolvidas. O Brasil passou por muitos desafios ao longo dos anos, mas houve conquistas também, né? Então, assim, é importante nós conhecermos a história para que possamos entender o presente e construir um futuro melhor. Até porque o nosso Brasil, tem ainda muitas dívidas com a história, muitas dívidas históricas, né? Dívidas históricas com os negros que foram escravizados, com os indígenas, né? Com as mulheres, né? E essa dívida histórica ela precisa ser resolvida. E muitas pessoas não entendem essa dívida porque não conhecem a história. E conhecer a história do país, a história verdadeira, não uma história fictícia que te fazem entender como o Brasil como um conto de fadas, né? É uma forma de resolver, de ajudar a compreender e conscientizar o povo da sua devida importância, né? E aí a gente vai também falar, e aí temos a cidadania, né? Que é o direito e o dever de participar da vida política e social de um país, como cidadãos. Temos o direito de votar, e isso é importante de fazer isso com consciência, de sermos eleitos, ou seja, de participar cada vez mais da política. Então, a participação da política das mulheres na política, dos pretos, pardos, indígenas na política, dos LGBTQIAPN+, na política, é muito importante para ter uma maior representatividade e uma busca de uma justiça social maior. E de manifestar nossas opiniões e participar das atividades cívicas. Não, o termo de participar das opiniões é importante sim haver uma discussão, desde que essa discussão ela seja sadia. A gente coloque os nossos pontos de vista, mas que saiba ouvir o outro lado, desde que o outro lado faça a mesma coisa, né? E participar das atividades cívicas, né? Que são as atividades que representam, né, valores e crenças do nosso país, né? Por fim, a gente tem que também o dever de cumprir as leis, de respeitar os direitos dos outros e de contribuir para o bem comum, né? Então, cumprir as leis é importante, respeitar os direitos dos outros, porque a negação de direito é uma das maiores violências que se possa ter, né? E contribuir para o bem comum. Então, e o bem comum não significa o bem da maioria, mas o bem de todos, que todos possam se sentir contemplados por uma situação comum, né? O papel do cidadão é fundamental para a construção de um país
melhor. Na verdade, a gente fala, essa é a questão de cidadão, não é a questão de cidadão comum, né, o cidadão de bem, mas sim o aspecto da cidadania, porque cada um de nós pode fazer a diferença, seja através do trabalho, do voto, do engajamento social ou simplesmente do seu exemplo. Então, quando nos engajamos na construção de um país melhor, da maneira que for próxima, né, estamos fazendo a nossa parte para que o Brasil seja um país mais justo, democrático e próspero. Então, justiça social, democracia são causas de uma consequência de um país próspero. Então, um país mais justo é um país menos desigual, é um país menos violento, com menos mazelas, com mais democracia, e assim todos teriam os benefícios de um país mais próspero, né? Então, o Dia da Independência é um dia para celebrar a nossa história, mas é também um dia de conscientização. Também é um dia de celebrar a nossa cidadania e o papel de cada um na construção de um país melhor. Então, a gente tem que aproveitar essa data para refletir sobre o papel nosso como cidadãos desse país, cidadãos para o bem do país, não cidadãos de bem, e como podemos construir um país, contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então, um beijo no coração de vocês, se cuidem e até amanhã. Vamos sextar, hein? Com mais um episódio de Bom Dia Pra Quem. Um beijo! Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.